O relógio da praça marcava 23h47, quando Clara atravessou apressadamente a Rua dos Operários, suas mãos encolhidas nas mangas gastas de um casaco marrom que já havia visto melhores dias. O vento cortante de junho penetrava através das fibras desgastadas do tecido, fazendo-a cerrar os dentes para conter o tremor que subia pela espinha. Seus passos ecoavam no asfalto molhado, criando uma sinfonia solitária que se misturava ao barulho distante dos carros na avenida principal. O bairro Vila Esperança dormia em seu silêncio característico, com apenas algumas janelas, ainda iluminadas nas casas simples que se alinhavam ao longo da rua. Os postes de luz piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes que brincavam com os muros descascados e os portões de ferro enferrujado. Clara conhecia cada pedra daquele caminho, cada buraco no asfalto que deveria evitar, cada esquina onde a iluminação falhava. Suas pernas doíam após mais um dia extenuante de trabalho. 12 horas em pé, servindo mesas no restaurante do centro da cidade, sorrindo para clientes que mal a enxergavam, carregando bandejas pesadas e limpando respingos de molho que manchavam seu uniforme. O salário era pouco, mas era o que tinha. Era o que a mantinha de pé, literalmente. Quando se aproximou do ponto de ônibus da Rua São José, algo a fez diminuir o passo. Uma figura estava encolhida no banco de concreto, curvada para frente como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O homem usava um paletó escuro que já havia conhecido dias melhores, e suas mãos tremiam visivelmente, mesmo quando as mantinha entrelaçadas. Clara parou a alguns metros de distância, observando discretamente. Havia algo na postura do homem que a tocou profundamente. Não era apenas o frio que o fazia tremer, era algo mais profundo, uma tristeza que parecia emanar de cada gesto, de cada respiração laboriosa. Seus cabelos grisalhos estavam desarrumados, como se ele tivesse passado as mãos repetidas vezes por eles, e suas roupas, embora simples, tinham um corte que sugeria outros tempos. O vento soprou mais forte, e Clara viu o homem se encolher ainda mais, puxando as lapelas do paletó numa tentativa vã de se proteger. Foi quando ela notou que ele não usava luvas, e suas mãos, expostas ao frio, apresentavam uma palidez preocupante. Sem pensar duas vezes, Clara começou a tirar seu casaco. O tecido estava morno do calor de seu corpo, impregnado com o perfume barato que usava e o cheiro de frituras do restaurante. Não era muito, mas era tudo o que tinha para oferecer. "Com licença", disse ela, aproximando-se com passos cuidadosos. O homem levantou a cabeça e Clara pôde ver seus olhos pela primeira vez. Eram castanhos, profundos, carregados de uma melancolia que parecia antiga. Havia rugas ao redor deles, não apenas do tempo, mas de preocupações que se acumularam ao longo dos anos. Sua barba estava por fazer há alguns dias, e havia uma vulnerabilidade em seu rosto que contrastava com a dignidade que ainda mantinha na postura. "Está muito frio", Clara continuou, estendendo o casaco em sua direção. "Você precisa disso mais do que eu agora." O homem piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Suas mãos tremeram ainda mais, não apenas pelo frio, mas pela surpresa. Ele olhou para o casaco, depois para Clara, depois novamente para o casaco. Eu não posso aceitar isso", murmurou ele, sua voz rouca, como se não a usasse há muito tempo. "Você vai ficar com frio." Clara sorriu, e era um sorriso genuíno que iluminava seus olhos castanhos claros e criava pequenas rugas ao redor deles. "Eu moro aqui perto. Você parece que tem um caminho longo pela frente." O homem hesitou por mais alguns segundos, seus olhos estudando o rosto de Clara, como se tentasse entender que tipo de pessoa fazia algo assim por um completo estranho. Havia uma desconfiança inicial, comum a quem já havia sido decepcionado muitas vezes,
mas também uma gratidão profunda que lutava para emergir. Obrigado, disse ele finalmente, aceitando o casaco com mãos que tremiam. Muito obrigado. Clara o observou colocar o casaco, notando como ele se ajustava de forma imperfeita aos seus ombros mais largos, mas como imediatamente parecia trazê-lo algum conforto. O homem fechou o zíper até o pescoço e por um breve momento suas feições se relaxaram. Qual é o seu nome? Perguntou Clara, puxando os braços para dentro da blusa de manga longa que usava por baixo do casaco. Henrique, respondeu ele após uma pausa. E o seu? Clara. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, o vento continuando a soprar ao redor deles. Clara começou a sentir o frio penetrar em sua blusa fina, mas uma sensação calorosa no peito compensava o desconforto físico. Você não deveria estar aqui sozinha a esta hora, disse Henrique, sua voz carregando uma preocupação genuína. Trabalho até tarde, explicou Clara, encolhendo os ombros. Estou acostumada. E você? Está esperando o ônibus? Henrique olhou para a rua vazia, depois de volta para ela. Estava apenas pensando. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Clara perceber que não deveria insistir. Algumas pessoas carregavam feridas que não estavam prontas para compartilhar, e ela respeitava isso. Bem, disse ela, começando a se afastar, espero que você fique bem aquecido. Espere, Henrique chamou, levantando-se do banco. Por um momento, ele pareceu mais alto, mais imponente, como se a dignidade que carregava tivesse encontrado força para se manifestar. Como posso devolver isso para você? Clara parou e se virou. Não precisa devolver. Só passe adiante quando puder. Henrique a observou se afastar, seus passos agora mais rápidos devido ao frio. Quando ela dobrou a esquina e desapareceu de vista, ele se sentou novamente no banco e enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Seus dedos encontraram algo. Uma carteira de couro gasta, com algumas notas amassadas, e um cartão de ônibus quase vencido. Sem que Clara percebesse, um pequeno cartão havia caído do bolso interno do paletó de Henrique quando ele se levantou. O cartão era de papel caro, com letras douradas discretas que simplesmente diziam Henrique Almeida Santos, Grupo Almeida. No canto inferior direito havia um símbolo elegante, uma árvore estilizada com raízes profundas. O cartão permaneceu no chão, sendo levado pelo vento alguns metros adiante até parar próximo a um bueiro. Na escuridão da noite, passou despercebido. Clara chegou ao seu pequeno apartamento no segundo andar de um prédio de 4 andares, subindo as escadas de concreto que ecoavam seus passos cansados. Suas chaves tinham vários chaveiros coloridos, presentes de amigos e lembranças de tempos mais felizes. A fechadura da porta estava gasta, exigindo uma pequena manobra para abrir. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. A sala tinha um sofá de 2 lugares com uma manta de crochê que sua mãe havia feito, uma televisão antiga sobre um rack de madeira e uma estante com livros de receitas e alguns romances. As paredes eram decoradas com fotografias de família e desenhos de crianças da vizinhança que a viam como uma tia querida. Na cozinha, Clara preparou um chá de camomila, suas mãos ainda tremendo um pouco do frio. Enquanto esperava a água ferver, olhou pela janela pequena que dava para a rua. Não conseguia ver o ponto de ônibus dali, mas se perguntou se Henrique ainda estava lá, se o ônibus havia chegado, se ele tinha um lugar quente para passar a noite. O apito da chaleira a trouxe de volta à realidade. Ela serviu o chá numa caneca com desenho de girassóis, um presente de aniversário que havia ganhado da patroa do restaurante no ano anterior. O líquido quente desceu por sua garganta, aquecendo-a de dentro para fora. Sentada no sofá, envolvida na manta de crochê, Clara refletiu sobre o encontro. Havia algo em Henrique que a intrigava.
Não era apenas a tristeza que carregava, mas uma qualidade indefinível que sugeria que ele não pertencia àquele ponto de ônibus, àquela situação de vulnerabilidade. Suas mãos tinham calos, mas não eram de trabalho braçal. Seus gestos eram contidos, educados, como de alguém acostumado a ambientes formais. E havia algo em seus olhos, uma inteligência aguçada que parecia estar sempre analisando, sempre processando. Clara não era ingênua. Crescera em um bairro onde a desconfiança era uma questão de sobrevivência. Mas algo em Henrique havia tocado uma corda diferente em seu coração. Talvez fosse o fato de ele não ter pedido nada, não ter contado uma história elaborada para despertar pena. Estava simplesmente ali, em sua vulnerabilidade, sem artifícios. Ela terminou o chá e se preparou para dormir. Amanhã seria outro dia longo de trabalho, começando às 6 da manhã com a abertura do restaurante. Precisava estar descansada para enfrentar mais um dia de clientes apressados, pedidos complicados e o chefe sempre pressionando por mais rapidez. Enquanto escovava os dentes no pequeno banheiro, Clara se olhou no espelho. Aos 32 anos, ainda mantinha uma beleza simples, natural. Seus cabelos castanhos claros estavam sempre presos num rabo de cavalo prático, e seus olhos refletiam uma bondade que as dificuldades da vida não haviam conseguido apagar. Ela havia aprendido desde cedo que a vida não era fácil, mas também havia aprendido que pequenos gestos podiam fazer grandes diferenças. Sua mãe sempre dizia: Clara, a gente pode não ter muito, mas sempre tem algo para dar. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra boa, às vezes é o casaco que está usando. Ou deitada na cama, Clara puxou o cobertor até o queixo. O apartamento estava silencioso, apenas com o som distante do trânsito na avenida principal. Ela pensou em Henrique mais uma vez antes de adormecer, esperando que ele estivesse seguro e aquecido. Do lado de fora, a noite continuava fria. O ponto de ônibus estava vazio agora, apenas com o banco de concreto e a placa com os horários. O pequeno cartão dourado havia sido levado pelo vento para longe, carregando consigo um segredo que ainda não havia chegado a hora de ser revelado. A Vila Esperança dormia, mas em algum lugar da cidade, duas vidas haviam se cruzado de uma forma que mudaria tudo. Clara não sabia ainda, mas seu simples gesto de bondade havia plantado uma semente que cresceria de maneiras inimagináveis. O relógio da praça marcava meia-noite quando o último ônibus da linha 47 passou vazio pela Rua dos Operários, seus faróis cortando a escuridão por alguns segundos antes de desaparecer na curva seguinte. A cidade dormia, mas algumas histórias estavam apenas começando. Henrique, em algum lugar não muito distante, ainda usava o casaco marrom de Clara, e pela primeira vez em meses sentia algo além do frio e da solidão. Sentia uma fagulha de algo que havia esquecido existir: esperança. O despertador tocou às 5h15 da manhã, como todos os dias. Clara estendeu o braço sonolenta, tateando a mesinha de cabeceira, até encontrar o aparelho barulhento. A luz do amanhecer mal começava a filtrar pelas cortinas simples de seu quarto, criando listras douradas no chão de cerâmica. Ela se sentou na beira da cama, esfregando os olhos e sentindo o peso familiar da rotina que a aguardava. Seus pés descalços tocaram o chão frio, enviando um arrepio pela espinha que a fez lembrar da noite anterior. O casaco. Henrique. Por um momento questionou se havia feito a coisa certa, mas a sensação calorosa no peito confirmou que sim. No banheiro pequeno, Clara olhou seu reflexo no espelho enquanto escovava os dentes. Havia uma satisfação silenciosa em seus olhos, uma paz que não sentia há muito tempo. Às vezes, as melhores decisões eram as mais simples. O chuveiro estava morno.
O aquecedor elétrico antigo não conseguia produzir água realmente quente, mas era suficiente. Enquanto a água escorria por seus cabelos, Clara planejou mentalmente o dia. Chegaria ao restaurante às 6 para ajudar na preparação do café da manhã, depois enfrentaria o movimento do almoço, a limpeza da tarde e, finalmente, o jantar. 16 horas depois, estaria de volta em casa. Vestiu o uniforme que havia lavado na noite anterior, calça preta, blusa branca e um avental que já mostrava sinais de uso intenso. Calçou os sapatos pretos de sola de borracha, essenciais para não escorregar no piso molhado da cozinha, e prendeu os cabelos num coque bem apertado. Na cozinha, preparou um café rápido e comeu 2 fatias de pão com margarina. Não era um café da manhã elaborado, mas a mantinha de pé até o almoço. Pegou a bolsa, uma bolsa de couro sintético marrom que ganhara de presente de Natal da irmã 3 anos atrás, e saiu para enfrentar mais um dia. A rua estava diferente na luz da manhã. Os mesmos prédios, os mesmos muros, mas havia uma energia diferente no ar. Pessoas caminhavam apressadas para o trabalho, crianças uniformizadas esperavam o ônibus escolar e o padeiro já estava abrindo sua loja, espalhando o aroma de pão fresco pela vizinhança. Quando passou pelo ponto de ônibus onde encontrara Henrique, Clara diminuiu instintivamente o passo. O banco estava vazio, mas algo no chão chamou sua atenção. Um pequeno cartão dourado estava encostado no meio-fio, parcialmente coberto por folhas secas. Clara abaixou-se e pegou o cartão, limpando a terra grudada em sua superfície. As letras douradas brilharam sob a luz da manhã. Henrique Almeida Santos, Grupo Almeida. Havia um símbolo elegante no canto, uma árvore estilizada com raízes profundas. Seu coração acelerou. Grupo Almeida. Ela conhecia esse nome. Todo mundo em São Paulo conhecia. Era uma das maiores empresas do país, com edifícios imponentes no centro financeiro, anúncios em revistas e jornais. Clara virou o cartão, mas não havia mais informações além de um número de telefone corporativo. Por um momento, ficou paralisada. O homem para quem havia dado seu casaco era... Quem exatamente? O dono da empresa? Um executivo? Um funcionário? As possibilidades giravam em sua mente como um redemoinho. Guardou o cartão na bolsa e continuou caminhando, mas agora seu passo estava diferente. Havia perguntas que não conseguia responder e uma curiosidade crescente sobre o homem misterioso que encontrara na noite anterior. O ônibus chegou no horário, lotado como sempre. Clara encontrou um lugar em pé próximo à janela e durante todo o trajeto até o centro não conseguiu parar de pensar no cartão. Observava as pessoas ao seu redor, trabalhadores como ela, rostos cansados, expressões resignadas, e se perguntava se algum deles já havia cruzado com alguém cuja vida era completamente diferente da que aparentava. O restaurante São Benedito ficava numa rua movimentada do centro histórico, entre um banco e uma loja de eletrônicos. Era um estabelecimento familiar, com 50 anos de história, conhecido por servir comida caseira a preços acessíveis para os trabalhadores da região. Dona Mercedes, a proprietária, já estava na cozinha quando Clara chegou. Era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos, sempre presos num coque, mãos calejadas de décadas manipulando panelas e fornos. Havia uma rigidez em sua postura, mas também uma justiça que Clara sempre respeitou. Bom dia, Clara, cumprimentou Dona Mercedes, nem levantando os olhos dos tomates que cortava. Você pode começar preparando o café e organizando as mesas. Bom dia, Dona Mercedes, Clara respondeu, amarrando o avental. A rotina familiar a acalmou temporariamente, mas o cartão em sua bolsa parecia queimar como um segredo guardado. As primeiras horas passaram numa sequência conhecida. Preparar café, organizar mesas, receber os primeiros clientes,
principalmente trabalhadores da construção e funcionários de escritórios próximos que preferiam um café da manhã substancioso e barato. Foi durante o movimento do almoço que Clara teve uma revelação inesperada. Estava servindo uma mesa de executivos que discutiam negócios em voz alta quando ouviu uma conversa que a fez gelar. "Você soube do Henrique Almeida?" disse um homem de terno azul, cortando o bife com precisão. "Dizem que ele está passando por uma fase difícil depois que o filho se mudou para o exterior." "É mesmo?" respondeu outro, um homem mais novo com gravata vermelha. "Pensei que ele estava curtindo a aposentadoria da presidência executiva." "Aposentadoria?" O primeiro homem riu amargamente. "O homem construiu um império e agora não sabe o que fazer com o tempo. Desde que a esposa morreu, no ano passado, parece que perdeu o rumo completamente." Clara quase derrubou a jarra de suco que carregava. Henrique Almeida, o mesmo nome do cartão. Ela tentou parecer invisível enquanto continuava servindo, mas cada palavra da conversa se gravava em sua memória. "Ouvi dizer que ele anda perambulando pela cidade como se fosse uma pessoa comum", continuou o homem de gravata vermelha. "Meu primo trabalha na segurança do edifício da empresa e disse que ele sai do escritório tarde da noite e volta só de manhã, todo desarrumado." "Luto é uma coisa complicada." O primeiro homem suspirou. "Principalmente quando você tem tudo o que o dinheiro pode comprar, menos a única coisa que realmente importa." Clara terminou de servir a mesa com mãos trêmulas e voltou para a cozinha. Sua mente processava as informações como peças de um quebra-cabeças que finalmente começavam a se encaixar. Henrique não era apenas um executivo, era o Henrique Almeida, fundador e ex-presidente do Grupo Almeida, e estava passando por um período de luto profundo. Durante a pausa do almoço, Clara se trancou no pequeno banheiro dos funcionários e tirou o cartão da bolsa. Sob a luz fluorescente, as letras douradas pareciam ainda mais impressionantes. Ela havia dado seu casaco para um dos homens mais ricos do país. Mas, estranhamente, isso não mudava como se sentia sobre o gesto. Henrique estava sofrendo. O dinheiro não havia conseguido protegê-lo da dor da perda, da solidão, do vazio que Clara reconhecia em seus próprios momentos mais difíceis. Naquela noite fria, ele era simplesmente um ser humano que precisava de calor e compaixão. A tarde passou num borrão de pratos sujos, mesas para limpar e clientes para atender. Clara funcionava no piloto automático, mas sua mente estava longe, construindo teorias sobre a vida de Henrique, imaginando os eventos que o haviam levado àquele ponto de ônibus. Às 6 da tarde, quando o movimento diminuiu, Dona Mercedes se aproximou dela na cozinha. "Clara, você está bem hoje? Parece distraída." Clara parou de lavar os pratos e se virou. Dona Mercedes tinha uma expressão de preocupação genuína, que às vezes aparecia por trás de sua dureza profissional. "Estou bem, Dona Mercedes. Só pensando em algumas coisas." A mulher mais velha a estudou por um momento. "Problemas em casa?" "Não, não é isso." Clara hesitou. Então decidiu compartilhar uma versão editada da verdade. "Ontem à noite, no caminho para casa, encontrei um homem no ponto de ônibus. Ele estava com muito frio, então dei meu casaco para ele." Dona Mercedes arqueou as sobrancelhas. "E você está preocupada com isso?" "Não preocupada, exatamente. Só curiosa." Havia algo nele que parecia diferente. A proprietária do restaurante suspirou e se encostou no balcão. "Clara, você sempre foi boa demais para seu próprio bem. Mas às vezes, fazer o bem para os outros é a única coisa que nos faz sentir que nossa vida tem propósito." Essas palavras ressoaram em Clara pelo resto da tarde. Quando finalmente terminou o turno às 10 da noite, estava exausta, mas também estranhamente energizada. Tinha uma decisão a tomar.
No ônibus de volta para casa, observou a cidade através da janela. São Paulo era imensa, com milhões de pessoas vivendo vidas paralelas que raramente se cruzavam. Executivos em carros com ar-condicionado passavam por mendigos nas esquinas. Mulheres com bolsas de grife dividiam calçadas com trabalhadores em uniformes sujos. Era um mosaico complexo de humanidade. E ela acabara de descobrir que as linhas entre os diferentes mundos eram mais tênues do que imaginava. Quando desceu do ônibus na Vila Esperança, Clara caminhou deliberadamente até o ponto onde encontrara Henrique. Não esperava que ele estivesse lá. Na verdade, não sabia bem o que esperava. Talvez apenas precisasse revisitar o local onde sua vida havia tomado uma direção inesperada. O banco estava vazio como imaginara, mas quando se aproximou, notou algo que não havia visto antes. Gravado discretamente no concreto do encosto, havia palavras quase apagadas pelo tempo: para quem precisa de descanso. Alguém, em algum momento, havia transformado aquele simples ponto de ônibus em um pequeno refúgio urbano. Clara se sentou no banco e tirou o cartão da bolsa novamente. A luz do poste criava sombras que faziam o símbolo da árvore parecer ainda mais significativo. Raízes profundas. Talvez fosse isso que Henrique havia perdido, suas raízes, sua conexão com o que realmente importava. Ela pensou em sua própria vida. Não tinha muito em termos materiais, mas tinha propósito. Acordava todos os dias sabendo que seu trabalho, por mais simples que fosse, alimentava pessoas, proporcionava um momento de conforto em suas rotinas corridas. Tinha vizinhos que a cumprimentavam pelo nome, crianças que a viam como uma tia querida, uma comunidade onde pertencia. Henrique, com toda a sua riqueza, parecia ter perdido isso. A morte da esposa, o afastamento do filho, a solidão de quem chegou ao topo, mas descobriu que a vista de lá era mais fria do que imaginava. Clara tomou uma decisão. Não sabia se era a decisão certa, mas era a que seu coração pedia. Pegou o celular, um aparelho simples, mas que funcionava, e digitou o número do cartão. A ligação foi atendida por uma secretária eletrônica profissional. Grupo Almeida. Deixe seu recado após o sinal. Clara respirou fundo. Alô, meu nome é Clara. Eu encontrei um cartão que pertence ao Sr. Henrique Almeida Santos. Se ele quiser recuperá-lo, pode me ligar no... Ela deixou seu número e desligou. Imediatamente se arrependeu. O que estava fazendo? Henrique provavelmente tinha dezenas daqueles cartões. E mesmo que não tivesse, por que ligaria para uma desconhecida? Mas era tarde demais. A mensagem estava gravada, enviada para o universo corporativo de Henrique. Clara guardou o telefone e o cartão, levantou-se do banco e caminhou para casa. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, macarrão simples com molho de tomate, Clara refletiu sobre os eventos das últimas 24 horas. Havia algo em movimento, uma engrenagem que começara a girar com um simples gesto de bondade. Não sabia para onde isso levaria, mas tinha a sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que não conseguia imaginar. O telefone tocou enquanto ela lavava a louça. Clara olhou para o aparelho com o coração acelerado. O número não era conhecido. Alô? Atendeu, secando as mãos num pano de prato. Clara? A voz era familiar, embora mais clara e firme do que na noite anterior. Aqui é Henrique, Henrique Almeida. Clara se apoiou no balcão da cozinha, sentindo as pernas fraquejarem. Henrique. Oi. Recebi sua mensagem sobre o cartão. Não sabia que havia perdido. Havia uma pausa. Depois ele continuou. Na verdade, liguei principalmente para agradecer. Por ontem à noite. Não precisa agradecer, Clara disse, sua voz quase um sussurro. Como você está? Conseguiu se aquecer? Henrique riu, e era um som diferente, menos carregado, mais leve. Sim, consegui, seu casaco.
Fez mais diferença do que você imagina. Eles ficaram em silêncio por um momento e Clara podia ouvir o som de trânsito do lado dele, como se estivesse numa rua movimentada. Clara, Henrique disse finalmente, eu gostaria de devolver seu casaco. E também gostaria de agradecer pessoalmente. Você teria tempo para tomar um café comigo? O coração de Clara bateu mais forte. Eu? Sim, acho que sim. Quando? Que tal amanhã, depois do seu trabalho? Clara percebeu que ele sabia seu horário, que havia prestado atenção quando ela mencionou trabalhar até tarde. Como você sabe? Você disse que trabalhava até tarde, Henrique explicou, como se lesse seus pensamentos. Pensei que talvez terminasse por volta das 10. Há uma padaria 24 horas na Rua Augusta, próxima ao metrô. Seria conveniente para você? Clara conhecia o lugar. Era no caminho entre o centro e sua casa. Sim, conheço. Então às 10h30? Está bem. Clara? A voz de Henrique carregava uma emoção que ela não conseguiu identificar completamente. Obrigado. Por tudo. Depois que desligou, Clara ficou parada na cozinha por vários minutos, processando a conversa. Amanhã à noite, encontraria Henrique novamente. Desta vez, sabendo quem ele realmente era, mas também sabendo que isso não importava tanto quanto o fato de que ele era alguém que precisava de conexão humana tanto quanto ela. A noite caiu sobre a Vila Esperança, mas Clara não conseguia dormir. Estava nervosa, curiosa e estranhamente esperançosa. Às vezes pensou, a vida nos surpreende das maneiras mais inesperadas, e às vezes tudo o que precisamos fazer é estender a mão, ou, no caso dela, o casaco, para que a magia aconteça. Lá fora, em algum lugar da cidade, Henrique também estava acordado, olhando para um casaco marrom que havia mudado algo fundamental dentro dele. Pela primeira vez em meses, ele tinha algo para esperar no dia seguinte. O dia seguinte passou numa velocidade estranha para Clara. As horas no restaurante pareciam arrastar-se como melaço, mas ao mesmo tempo voavam quando ela se dava conta de que o encontro com Henrique se aproximava. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto servia os pratos, e por 2 vezes quase derrubou copos d'água. Clara, você está elétrica hoje, comentou Joana, a outra garçonete, durante uma pausa rápida na cozinha. Joana tinha 45 anos, 3 filhos e uma sabedoria prática que vinha de quem havia visto muito da vida. Alguma coisa boa vai acontecer? Clara hesitou. Como explicar que estava prestes a encontrar um dos homens mais poderosos do país para tomar café numa padaria 24 horas? Talvez, disse finalmente. Conheci alguém ontem. Joana sorriu, seus olhos se iluminando. Ah, é isso. Homem interessante? Muito interessante, Clara admitiu, mas complicado. Os melhores sempre são. Joana riu, dando uma cotovelada amigável em Clara. Só não se esqueça de quem você é, menina. Às vezes, quando conhecemos alguém que parece muito diferente de nós, começamos a nos diminuir. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Clara pelo resto da tarde. Quem ela era? Uma garçonete de 32 anos, que morava num apartamento pequeno na Vila Esperança, que economizava centavos para pagar as contas e sonhava com um dia ter o próprio negócio. Era também alguém que criara uma rede de relacionamento sólida em sua comunidade, que conhecia os nomes dos filhos de suas vizinhas, que sempre tinha tempo para ouvir os problemas dos outros. Às 9h30, Clara começou a se arrumar no banheiro pequeno do restaurante. Trocou o uniforme por uma blusa azul marinho simples e uma calça jeans escura, suas melhores roupas casuais. Soltou os cabelos do coque apertado, deixando-os cair em ondas naturais sobre os ombros. Passou um pouco de batom cor-de-rosa claro, o único cosmético que usava regularmente. Olhou-se no espelho e respirou fundo. Estava nervosa,
mas também determinada. Henrique havia ligado para ela, havia pedido para se encontrarem. Isso significava alguma coisa, mesmo que ela não soubesse exatamente o que. A padaria Estrela ficava numa esquina movimentada da Rua Augusta, suas luzes fluorescentes criando um oásis de atividade na noite paulistana. Clara chegou alguns minutos antes das 10h30, observando o movimento através das grandes janelas de vidro. Havia poucos clientes. Um grupo de jovens compartilhando uma pizza, um homem solitário lendo jornal, duas mulheres conversando animadamente. Henrique chegou pontualmente. Clara o reconheceu imediatamente, mesmo à distância. Ele usava uma camisa social branca, calça escura e uma jaqueta de couro marrom. Parecia mais arrumado, mais no controle. Mas ainda havia uma vulnerabilidade em seus movimentos que ela reconhecia da noite anterior. Ele a viu através da janela e acenou, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Clara entrou na padaria, o cheiro de pão fresco e café recém-passado envolvendo-a como um abraço. Clara, Henrique se aproximou estendendo a mão. Obrigado por vir. A mão dele era firme, calorosa, com calos sutis que sugeriam que nem sempre havia vivido apenas em escritórios com ar-condicionado. Oi, Henrique. Eles se sentaram numa mesa próxima à janela. Henrique estava com uma sacola de papel ao lado da cadeira. Provavelmente seu casaco, Clara pensou. O que você gostaria de beber? Perguntou ele, sinalizando para a atendente. Um café com leite, por favor, Clara respondeu, observando-o disfarçadamente. À luz da padaria, podia vê-lo mais claramente. Tinha cerca de 55 anos, cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos inteligentes. Havia rugas ao redor dos olhos, mas também uma energia contida que sugeria alguém acostumado a tomar decisões importantes. Eles pediram café com leite para Clara, café preto para Henrique e um pão de açúcar para dividir. Durante os primeiros minutos, a conversa foi hesitante, cheia de pausas desconfortáveis. Então, Henrique começou mexendo o açúcar no café. Você trabalha no restaurante há muito tempo? 3 anos, Clara respondeu. E você trabalha no Grupo Almeida? Henrique a olhou com curiosidade. Você sabe sobre o Grupo Almeida? Clara sentiu o rosto esquentar. Encontrei seu cartão no chão, perto do ponto de ônibus, e ouvi alguns clientes falando hoje. Ah! Henrique assentiu lentamente. E o que eles estavam dizendo? Clara hesitou. Deveria ser honesta sobre o que havia ouvido. Que passou por momentos difíceis recentemente. O rosto de Henrique se fechou por um momento, depois se relaxou numa expressão de resignação. Eles não estão errados. Ele tomou um gole do café. Minha esposa morreu há 1 ano. Câncer. E meu filho, bem, decidiu que preferia viver na Europa a ficar aqui comigo. Sinto muito, Clara disse. E havia uma sinceridade profunda em sua voz, que fez Henrique levantar os olhos para ela. Obrigado. Ele ficou em silêncio por um momento, depois continuou. Passei a vida toda construindo negócios, acumulando sucesso, e de repente percebi que não sabia mais para quê. Sem Mariana, sem Roberto, a casa virou um mausoléu, o escritório virou uma prisão dourada. Clara escutava atentamente, reconhecendo na voz de Henrique um eco de suas próprias perdas. Por isso você estava no ponto de ônibus? Tenho andado pela cidade, Henrique admitiu. Saio do escritório e simplesmente caminho. Às vezes pego ônibus para lugares que nunca visitei. É estranho, mas é a única coisa que me faz sentir vivo. Não é estranho, Clara disse suavemente. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Henrique a estudou com atenção renovada. Você fala como alguém que entende. Clara sorriu tristemente. Perdi meus pais num acidente de carro quando tinha 22 anos. Durante muito tempo, não sabia como continuar.
caminhava pela cidade inteira, tentando encontrar um sentido. E encontrou? Encontrei que o sentido não está nas grandes coisas, está nos pequenos momentos, numa conversa boa, num sorriso genuíno, em ajudar alguém quando pode. Ela fez uma pausa. Em dar um casaco para alguém que está com frio. Henrique riu, e era um som mais leve do que ela havia ouvido até então. Sobre isso, ele pegou a sacola de papel. Aqui está seu casaco, lavado e... Bom, tentei consertar um pequeno rasgo na manga. Clara recebeu a sacola, sentindo o peso familiar do casaco. Quando olhou dentro, ficou surpresa. O casaco não estava apenas limpo, estava como novo. O tecido havia sido tratado profissionalmente, o rasgo na manga estava invisível e havia um cheiro sutil de amaciante caro. Você não precisava, começou ela. Eu queria, Henrique a interrompeu. Foi o mínimo que pude fazer. Eles continuaram conversando e gradualmente a tensão inicial se dissipou. Clara descobriu que Henrique tinha um senso de humor seco, que gostava de música clássica, mas secretamente ouvia samba quando estava sozinho, que sabia cozinhar, mas raramente o fazia, porque cozinhar para uma pessoa só lhe parecia triste demais. Henrique, por sua vez, ficou fascinado pela vida de Clara. Ela contou sobre os clientes regulares do restaurante, cada um com suas peculiaridades e histórias. Sobre seu José, o pedreiro aposentado, que vinha todo dia tomar café e ler o jornal inteiro em voz alta. Sobre Dona Rosa, que trabalhava numa fábrica há 30 anos e sempre pedia o mesmo prato, arroz, feijão e bife grelhado. Sobre as crianças da vizinhança que a chamavam de Tia Clara e desenhavam cartões para ela. Você tem uma riqueza que eu perdi, Henrique disse em determinado momento, sua voz carregada de uma melancolia contemplativa. Que riqueza? Clara perguntou genuinamente confusa. Conexões reais. Pessoas que conhecem seu nome, que se importam com você como pessoa, não pelo que você pode fazer por elas ou pelo cargo que ocupa. Clara ficou em silêncio, processando essa observação. Mas você deve ter amigos, família. Tenho conhecidos, Henrique corrigiu. Pessoas que me convidam para jantares, porque sou Henrique Almeida, CEO do Grupo Almeida. Que querem fazer negócios comigo, que querem impressionar seus outros convidados dizendo que me conhecem. Ele suspirou. Não tenho amigos que me liguem só para saber como estou passando. A conversa foi interrompida quando Clara olhou o relógio e percebeu que já passava da meia-noite. Nossa, como o tempo passou rápido! É verdade, Henrique concordou, parecendo genuinamente surpreso. Faz muito tempo que não tenho uma conversa assim. Eles se levantaram para sair e Henrique insistiu em pagar a conta. Na calçada, ficaram um momento sem saber como se despedir. Clara, Henrique disse finalmente, eu sei que isso pode parecer estranho, mas gostaria de te ver novamente. Não por obrigação ou gratidão, mas porque... Bem, porque gostei de conversar com você. Clara sentiu uma mistura de nervosismo e alegria. Eu também gostei. Que tal jantar? Um lugar melhor que uma padaria 24 horas. Ele sorriu. Na verdade, Clara disse, uma ideia se formando em sua mente. Que tal você vir jantar na minha casa? Posso cozinhar algo simples, mas seria mais privado para conversarmos. Henrique pareceu surpreso pela proposta, depois tocado. Você me convidaria para sua casa? Por que não? Você parece uma pessoa de confiança. Clara sorriu. E aposto que faz tempo que você não come uma refeição caseira de verdade. Muito tempo, Henrique admitiu. Você tem certeza? Tenho. Que tal sábado à noite? Posso fazer uma lasanha. É minha especialidade. Sábado seria perfeito. Eles trocaram telefones e Henrique ofereceu carona para Clara, mas ela preferiu pegar o ônibus. Ainda não estava pronta para cruzar completamente a linha entre seus mundos diferentes. Durante a viagem de volta para casa, Clara refletiu sobre a noite. Henrique
era diferente do que havia imaginado. Não era o executivo frio e calculista que ela esperava, mas um homem profundamente solitário, inteligente e gentil, que havia perdido as âncoras que davam sentido à sua vida. Havia uma conexão entre eles que ia além das circunstâncias do encontro. Uma compreensão mútua que vinha do reconhecimento da dor do outro, mas também uma atração genuína, não apenas física, mas intelectual e emocional. Quando chegou em casa, Clara se sentou no sofá com uma xícara de chá e planejou o jantar de sábado. Queria que fosse especial, mas também autêntico. Não tentaria impressionar Henrique com algo que não era. Sua casa era simples, sua comida era caseira, sua vida era real. Se ele quisesse conhecê-la de verdade, seria assim que aconteceria. Henrique, do outro lado da cidade, estava em seu apartamento cobertura, olhando pela janela panorâmica para as luzes de São Paulo. Havia algo diferente em seu peito, uma leveza que não sentia há meses. Clara havia despertado algo nele que pensara estar morto. Curiosidade genuína sobre outra pessoa, interesse em conhecer sua história, seus sonhos, seus medos. Pela primeira vez desde a morte de Mariana, Henrique estava ansioso para algo que não tinha relação com trabalho ou obrigações sociais. Estava ansioso para sentar numa mesa simples, comer comida feita com carinho e conversar com alguém que o via apenas como Henrique, não como o CEO, não como o viúvo rico, mas como um homem tentando redescobrir o que significava estar vivo. Ele pegou o casaco que Clara havia lhe dado e que agora estava devolvido, mas que deixara uma marca permanente em sua vida. Às vezes, pensou, os gestos mais simples carregam o poder de mudar tudo. Um casaco oferecido numa noite fria havia aberto uma porta que ele nem sabia que estava procurando. Sábado não podia chegar logo o suficiente. Enquanto isso, em 2 lugares diferentes da cidade, 2 pessoas adormeciam com a sensação de que suas vidas estavam prestes a tomar um rumo completamente novo. Elas ainda não sabiam até onde essa jornada as levaria, mas tinham a intuição de que juntas poderiam encontrar algo que haviam perdido individualmente. Propósito, conexão e talvez, apenas talvez, uma nova forma de felicidade. A noite cobria São Paulo com seu manto de estrelas invisíveis, mas para Clara e Henrique, algumas estrelas estavam começando a brilhar novamente. O sábado amanheceu com um céu azul raro em São Paulo, daqueles que fazem a cidade parecer mais amigável e cheia de possibilidades. Clara acordou mais cedo que o usual, uma mistura de nervosismo e excitação correndo por suas veias como café forte. Passou a manhã limpando cada canto do apartamento, não porque estivesse sujo, mas porque precisava que tudo estivesse perfeito. Não para impressionar Henrique com o luxo que não possuía, mas para mostrar que, dentro de suas limitações, conseguia criar um ambiente acolhedor e digno. Organizou as almofadas do sofá, trocou as toalhas do banheiro por umas mais novas que guardava para ocasiões especiais e colocou flores amarelas, margaridas, que comprou na feira, num vaso simples sobre a mesa da sala. A luz da tarde entrava pelas janelas pequenas, criando um ambiente dourado e aconchegante. Na cozinha, começou os preparativos da lasanha. Era uma receita que aprendera com a mãe, passada de geração em geração, com pequenos segredos que faziam toda a diferença. Uma pitada de noz moscada no molho branco, manjericão fresco em vez de seco e queijo parmesão ralado na hora. Enquanto refogava a carne moída com cebola e alho, Clara pensava em como seria estranho ter Henrique ali, naquele espaço que era completamente seu. Seria que ele se sentiria deslocado? Seria que conseguiriam manter a mesma sintonia da padaria num ambiente mais íntimo? Por volta das 4 da tarde, quando já tinha a lasanha pronta para ir ao forno, Clara tomou um banho demorado e escolheu a roupa com cuidado.
Optou por um vestido simples, de cor verde musgo, que realçava seus olhos e tinha um corte que a fazia sentir-se feminina, sem ser exagerada. Soltou os cabelos, aplicou uma maquiagem leve e se borrifou com um perfume que usava apenas em ocasiões especiais. Às 7 horas, quando colocou a lasanha no forno, o interfone tocou. O coração de Clara acelerou. Alô? Clara? É o Henrique. Suba, apartamento 23, segundo andar. Ela ouviu os passos nas escadas de concreto, cada som ecoando em seu peito como uma batida de tambor. Quando a campainha tocou, respirou fundo e abriu a porta. Henrique estava ali, segurando um buquê de rosas brancas e uma garrafa de vinho tinto. Usava uma camisa casual azul clara e calça jeans escura. Claramente havia feito um esforço para não parecer formal demais. Oi, disse ela, sorrindo. Oi, ele respondeu, oferecendo as flores. Para você. E este vinho. Espero que combine com lasanha. São lindas, obrigada. Clara recebeu as flores, aspirando seu perfume delicado. Entre, por favor. Henrique entrou e parou por um momento, observando o ambiente. Clara seguiu seu olhar, tentando ver seu apartamento através dos olhos dele. Era pequeno, simples, mas havia amor em cada detalhe. As fotografias nas paredes contavam histórias. Os livros na estante revelavam gostos pessoais. As plantas na janela mostravam cuidado e continuidade. É muito aconchegante, Henrique disse, e havia sinceridade em sua voz. Faz tempo que não entro numa casa que parecesse realmente um lar. Clara sentiu um calor no peito. Obrigada. Quer se sentar? Posso servir alguma coisa para beber? O que você tem? Suco de laranja, refrigerante, água... Ah, e café, claro. Henrique sorriu. Suco de laranja está ótimo. Enquanto Clara ia buscar o suco na cozinha, Henrique observou mais detalhadamente a sala. Havia uma foto de Clara com um casal mais velho, provavelmente seus pais, numa moldura simples sobre a estante. Desenhos infantis estavam colados na geladeira, e havia livros de culinária misturados com romances e até alguns livros de administração. Você estuda administração? Perguntou quando Clara voltou com o suco. Estudo à noite, quando posso. Ela respondeu, entregando o copo. Sempre sonhei em ter meu próprio restaurante. Sei que parece impossível, mas... Por que parece impossível? Clara se sentou no sofá, deixando um espaço respeitoso entre eles. Bem, você sabe... Dinheiro, principalmente. Um restaurante exige muito capital inicial. Mas você tem experiência, conhece o negócio, tem paixão pelo que faz, Henrique observou. São coisas que o dinheiro não compra. É, mas também não paga o aluguel. Clara riu, mas havia uma tristeza nos olhos. Desculpe, Henrique disse rapidamente. Não quis parecer condescendente. Sei que é fácil falar quando você tem recursos. Não, você não foi condescendente. Clara o tranquilizou. É só que, às vezes é difícil manter os sonhos vivos quando a realidade é tão prática. Eles conversaram sobre sonhos, sobre os compromissos que a vida nos força a fazer, sobre como é diferente querer algo que parece impossível versus querer algo que está ao alcance, mas exige sacrifícios. O cheiro da lasanha começou a tomar conta do apartamento, criando uma atmosfera ainda mais acolhedora. Clara foi verificar no forno e voltou anunciando que estaria pronta em mais 15 minutos. Posso te ajudar com alguma coisa? Henrique ofereceu. Pode me ajudar a pôr a mesa, Clara sugeriu, contente por ter algo para fazer juntos. Na pequena mesa de jantar, que normalmente Clara usava apenas para refeições especiais, eles arrumaram os pratos, copos e talheres. Clara havia caprichado, toalha de mesa azul clara, guardanapos de tecido que ganhara de presente, velas pequenas que criavam uma luz suave. Quando foi a última vez que você jantou numa mesa assim? Clara perguntou, enquanto acendia as velas. Henrique parou o que estava fazendo, refletindo. Honestamente, não lembro.
Desde que Mariana morreu, como em restaurantes ou peço comida. Em casa, quando como, é geralmente em pé na cozinha, olhando o celular. Deve ser solitário. É muito solitário, ele admitiu. Mas você se acostuma, ou pensa que se acostuma. A lasanha estava perfeita, dourada por cima, com o queijo borbulhando nas bordas. Clara a serviu com uma salada verde simples e pão italiano que havia comprado numa padaria especial do bairro. Meu Deus, Henrique disse após a primeira garfada. Isso está incrível! Clara sorriu, claramente satisfeita. Receita da minha mãe. Ela dizia que comida feita com amor tem gosto diferente. Ela estava certa. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Henrique contou sobre sua juventude, quando ainda não era rico, quando trabalhava 12 horas por dia para construir a empresa dos sonhos. Clara falou sobre sua infância na Vila Esperança, sobre como aprendeu a cozinhar ajudando a mãe, sobre os planos que fazia com os pais antes do acidente. Você sabe o que mais me impressiona em você? Henrique disse quando terminaram o prato principal. O quê? Você não perdeu a capacidade de sonhar. Depois de tudo que passou, ainda tem esperança. Ainda acredita que coisas boas podem acontecer. Clara ficou em silêncio por um momento, brincando com o guardanapo. E você? Perdeu a capacidade de sonhar? Achava que tinha perdido. Henrique respondeu devagar. Até esta semana. O peso dessa confissão pairou no ar por alguns segundos. Clara sentiu algo se mover em seu peito, uma mistura de emoção e responsabilidade que não sabia bem como interpretar. Para a sobremesa, ela serviu pudim de leite condensado que havia feito na noite anterior. Henrique comeu 2 porções, declarando que não comia um doce caseiro tão bom há anos. Depois do jantar, se acomodaram no sofá com café e o vinho que Henrique havia trazido. A conversa tomou um tom mais íntimo, mais pessoal. Posso te perguntar uma coisa? Clara disse, encorajada pela atmosfera relaxada e pelo vinho. Claro. Por que você saiu andando pela cidade? Quero dizer, a decisão específica de fazer isso? Henrique ficou quieto por um longo momento, girando a taça de vinho nas mãos. No dia do aniversário de morte da Mariana, fui ao cemitério. Fiquei lá horas, conversando com ela, tentando entender onde havia errado como marido, como pai. Sua voz ficou mais baixa. Quando saí de lá, me senti completamente perdido. Não queria voltar para casa. Não queria ir para o escritório. Então simplesmente comecei a caminhar. E o que descobriu caminhando? Que existe uma cidade inteira que eu nunca havia visto. Pessoas vivendo vidas reais, com problemas reais, mas também com alegrias reais. Vi casais de idosos caminhando de mãos dadas, crianças brincando na rua, gente ajudando gente. Ele olhou para Clara. Vi bondade em lugares onde não esperava encontrar. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. E isso te ajudou? Me ajudou a perceber que eu havia me isolado numa bolha dourada, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas havia perdido as coisas que realmente importam. Henrique se virou para encará-la completamente. E me ajudou a encontrar você. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Clara podia sentir seu coração batendo forte. E pela expressão de Henrique, ele também estava sentindo a intensidade do momento. Clara, ele disse suavemente, posso te confessar uma coisa? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Desde que nos conhecemos, tenho pensado muito sobre propósito, sobre o que realmente importa na vida. E tenho uma ideia. Na verdade, mais que uma ideia, uma proposta. Que tipo de proposta? Quero criar um programa social na empresa, algo focado em responsabilidade social real, não apenas marketing, algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Henrique se inclinou para a frente animado. E quero que você me ajude a desenvolvê-lo. Clara piscou, surpresa. Eu?
Mas eu não entendo nada de programas corporativos. Exatamente por isso. Henrique sorriu. Você entende de gente. Você sabe o que as pessoas realmente precisam, não o que executivos em salas de reunião pensam que elas precisam. Mas eu tenho meu trabalho no restaurante. Isso seria um trabalho também. Um trabalho bem remunerado, Henrique esclareceu. Clara, você me inspirou a querer fazer algo significativo. Deixe-me retribuir, te ajudando a realizar seus sonhos também. Clara se levantou e caminhou até a janela, precisando de um momento para processar a proposta. Lá fora, a Vila Esperança dormia seu sono de sempre, mas ela sentia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. É muita coisa para absorver, disse ela finalmente. Eu sei. Henrique se levantou também, aproximando-se dela. Não precisa decidir agora. Pense com calma. E se eu não for boa nisso? E se eu te decepcionar? Henrique colocou as mãos gentilmente nos ombros dela. Clara, você já mudou minha vida com um simples gesto de bondade. Acredito em você mais do que você acredita em si mesma. Eles ficaram assim por um momento, próximos, olhando nos olhos um do outro. Havia uma tensão no ar, uma atração que ia além do profissional, do amigável. Henrique, Clara disse suavemente. Sim? Obrigada. Por tudo. Por ver algo em mim que eu mesma não vejo. Obrigado você, ele respondeu, por me lembrar de quem eu realmente sou. O momento foi interrompido pelo som do celular de Henrique. Ele olhou a tela e suspirou. Desculpe, é meu filho, Roberto. Atende, Clara disse, se afastando para dar privacidade. Henrique atendeu falando em inglês. Clara não entendia tudo, mas percebeu que era uma conversa importante. Quando ele desligou, parecia emocionado. Tudo bem? Ela perguntou. Ele está voltando ao Brasil, Henrique disse, a voz carregada de emoção. Roberto está voltando. Disse que sentia minha falta, que queria tentar reconstruir nossa relação. Clara sorriu, genuinamente feliz por ele. Isso é maravilhoso. É, Henrique concordou. E sabe o que é mais incrível? Acho que tudo isso começou quando você me deu aquele casaco, como se você tivesse quebrado uma parede que eu havia construído ao meu redor. Eles se abraçaram, um abraço longo, caloroso, que selou não apenas uma amizade, mas o início de algo muito maior. Quando se separaram, ambos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Henrique partiu por volta da meia-noite, mas não antes de Clara prometer que pensaria seriamente em sua proposta. Na porta, ele se virou uma última vez. Clara, independente do que você decidir sobre o trabalho, quero que saiba que você salvou mais que uma noite fria. Você salvou uma vida. Depois que ele foi embora, Clara se sentou no sofá, ainda processando tudo o que havia acontecido. Em menos de uma semana, sua vida havia se transformado completamente. Conhecera um homem extraordinário, recebera uma proposta profissional que poderia mudar seu futuro, e descobrira que, às vezes, os gestos mais simples podem ter as consequências mais profundas. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna. Milhões de pessoas dormindo e acordando, vivendo suas vidas paralelas. Mas para Clara e Henrique, algumas linhas paralelas haviam se cruzado de forma definitiva, criando uma nova geometria de possibilidades. A semente plantada numa noite fria estava começando a brotar, e ninguém ainda podia imaginar o tamanho da árvore que cresceria a partir dela. Segunda-feira chegou com uma chuva fina que deixava São Paulo cinzenta e reflexiva. Clara acordou com a sensação de que havia sonhado, mas o perfume das rosas brancas na sala e a lembrança vívida da conversa com Henrique confirmavam que tudo havia sido real. Durante o café da manhã, releu mentalmente cada momento do jantar de sábado. A proposta de trabalho, a proximidade emocional, o abraço que havia durado mais tempo que o protocolo sugeria. Havia algo crescendo entre eles que ia além da gratidão inicial,
algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. No restaurante, Joana percebeu imediatamente a mudança em Clara. "Menina, você está com uma cara diferente", comentou enquanto organizavam as mesas para o café da manhã. "O encontro foi bom." "Foi intenso", Clara respondeu, ajustando os guardanapos com mais atenção que o necessário. "Intenso como?" Clara parou o que estava fazendo e olhou para a amiga. Joana tinha se tornado mais que uma colega de trabalho ao longo dos anos. Era uma confidente, alguém em quem podia confiar. "Ele me ofereceu um trabalho", disse finalmente. "Que tipo de trabalho?" "Trabalhando com ele, desenvolvendo programas sociais na empresa dele." Joana arqueou as sobrancelhas. "E que empresa é essa?" Clara hesitou. "Grupo Almeida." "Grupo Almeida?" Joana quase derrubou a pilha de pratos que carregava. "Clara, você está falando sério? O Grupo Almeida é uma das maiores empresas do país." "Eu sei." "E quem é esse homem exatamente?" Clara respirou fundo. "Henrique Almeida Santos, o dono." Joana se sentou pesadamente numa cadeira, ignorando o fato de que deveriam estar preparando o restaurante. "Clara, me diz que você não está inventando isso." "Não estou inventando nada", Clara disse, sentando-se também. "É uma longa história, mas é verdade." "Meu Deus, menina, e você vai aceitar?" "Não sei. É assustador. E se eu não for boa o suficiente? E se eu me perder nesse mundo que não conheço?" Joana pegou as mãos de Clara nas suas. "Clara, você é uma das pessoas mais inteligentes e bondosas que conheço. Se esse homem te ofereceu essa oportunidade, é porque viu algo especial em você. Mas e se for mais que trabalho? E se houver outras expectativas? Você gosta dele?" A pergunta direta fez Clara corar. Sim, acho que sim, mas tudo isso é muito confuso. É como se duas vidas completamente diferentes estivessem tentando se conectar. Às vezes, as melhores conexões são as mais improváveis, Joana disse com sabedoria. Só não deixe o medo te impedir de agarrar uma oportunidade que pode mudar sua vida. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Mercedes, mas as palavras de Joana ficaram ecoando na mente de Clara durante todo o dia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique estava em sua sala de reuniões no 40º andar do edifício do Grupo Almeida, mas sua mente estava longe dos relatórios financeiros espalhados sobre a mesa de mogno. Desde o jantar na casa de Clara, sentia-se diferente. Havia uma energia renovada correndo por suas veias, uma clareza de propósito que não experimentava há meses. Pela primeira vez desde a morte de Mariana, acordara ansioso para começar o dia. Não porque tinha obrigações a cumprir, mas porque tinha algo significativo para construir. "Senhor Almeida?" A voz de sua secretária, doutora Patrícia, o trouxe de volta à realidade. "A reunião com o conselho começará em 5 minutos." "Obrigado, Patrícia." Henrique organizou os papéis, mas sua mente ainda estava elaborando os detalhes do programa social que queria propor. Precisava que fosse mais que uma iniciativa corporativa superficial. Precisava que fosse algo revolucionário, algo que realmente mudasse vidas. A reunião do conselho transcorreu normalmente até Henrique apresentar sua nova proposta. Os 12 membros do conselho, todos homens de meia-idade em ternos impecáveis, o ouviram com expressões que variavam de curiosidade a ceticismo. "Deixe-me entender", disse Carlos Mendonça, o vice-presidente financeiro. "Você quer criar um departamento inteiro dedicado à responsabilidade social, com um orçamento significativo, e colocar alguém sem experiência corporativa para coordená-lo?" "Clara tem algo mais valioso que experiência corporativa", Henrique respondeu com firmeza. "Ela tem compreensão genuína das necessidades das pessoas que queremos ajudar." "Mas Henrique", interveio o doutor Fernando Ramos, "você não acha que está sendo um pouco emocional nessa decisão?"
Henrique se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, trabalhavam, sonhavam, lutavam. Clara estava em algum lugar naquele mar humano, servindo mesas e tratando cada cliente com dignidade e carinho. Vocês sabem por que esta empresa teve sucesso? Perguntou, ainda de costas para o conselho. Porque tomamos decisões baseadas em dados, análises de mercado, estratégias bem fundamentadas, respondeu Carlos. Henrique se virou. Não, esta empresa teve sucesso porque começou com paixão, com o desejo genuíno de resolver problemas reais para pessoas reais. Ele voltou à sua cadeira. Em algum momento perdemos isso, nos tornamos tão focados nos números que esquecemos as pessoas por trás deles. E você acha que essa Clara pode nos ajudar a recuperar isso? Perguntou o doutor. Fernando, sem esconder o ceticismo. Tenho certeza, Henrique disse com convicção. Mas se vocês não conseguem ver a importância disso, talvez seja a hora de eu reconsiderar minha posição nesta empresa. O silêncio que se seguiu era denso. Henrique Almeida nunca havia ameaçado deixar a empresa que construíra com as próprias mãos. Os membros do conselho trocaram olhares preocupados. Henrique, Carlos disse cuidadosamente, ninguém está questionando sua visão. Apenas queremos ter certeza de que estamos tomando a decisão certa. A decisão certa, Henrique repetiu, é apostar nas pessoas. É acreditar que bondade e competência podem andar juntas. É lembrar que nosso sucesso só tem sentido se pudermos usá-lo para fazer a diferença. A votação foi apertada, mas a proposta foi aprovada. Henrique tinha luz verde para criar o Departamento de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Humano, com orçamento substancial e autonomia para contratar a equipe que julgasse necessária. Depois da reunião, sozinho em seu escritório, Henrique pegou o telefone e discou o número de Clara. Alô? A voz dela soava cansada. Provavelmente estava no intervalo entre almoço e jantar no restaurante. Clara, é o Henrique. Você tem um minuto para conversar? Claro, só um momento. Ele ouviu ruídos de fundo. Depois a voz dela ficou mais clara. Pronto, agora posso falar. Tenho uma novidade. O conselho aprovou a criação do departamento. Agora é oficial. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso significa que a vaga é sua, se você quiser. Diretora de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Humano. Salário inicial de R$ 15.000, mais benefícios. Clara quase derrubou o telefone. R$ 15.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses no restaurante. Henrique, eu não sei o que dizer. Diga que sim. Ele sorriu do outro lado da linha. Diga que você vai me ajudar a mudar algumas vidas. E se eu errar? E se eu não conseguir corresponder às expectativas? Clara, você já mudou minha vida apenas sendo quem você é. Confie em si mesma como eu confio em você. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em sua vida adulta, tinha uma oportunidade real de mudar não apenas sua própria situação, mas de fazer diferença na vida de outras pessoas em uma escala que nunca havia imaginado. Na quarta-feira, tomou coragem e conversou com Dona Mercedes. Você vai me deixar? A proprietária do restaurante perguntou, e havia uma mistura de tristeza e orgulho em sua voz. Dona Mercedes, a senhora foi como uma mãe para mim esses anos todos, Clara disse emocionada. Mas essa é uma oportunidade única de realizar sonhos que nem sabia que podia ter. A mulher mais velha assentiu lentamente. Eu sempre soube que você era especial demais para ficar aqui para sempre. Só não imaginei que seria tão rápido. Posso continuar trabalhando até que a senhora encontre alguém para me substituir. Não, Dona Mercedes balançou a cabeça. Se você vai para uma vida nova, tem que se dedicar completamente a ela. Termine a semana
e vá com a minha bênção. Na sexta-feira, Clara trabalhou seu último dia no restaurante São Benedito. Os clientes regulares ficaram surpresos quando souberam que ela estava saindo, e muitos deixaram mensagens carinhosas de despedida. Seu José, o pedreiro aposentado que lia jornal em voz alta, disse: Clara, você sempre foi diferente. Tratava a gente como gente, não como número. Tenho certeza de que vai fazer sucesso onde quer que vá. Dona Rosa, da fábrica, chorou abertamente. Quem vai lembrar que eu gosto do bife bem passado e do feijão sem muito sal? Joana organizou uma pequena festa de despedida depois do expediente. Não havia muito. Um bolo simples, refrigerante, alguns salgadinhos, mas o carinho era genuíno. Clara percebeu que estava deixando mais que um emprego. Estava deixando uma família. Promete que não vai se esquecer da gente quando ficar rica e famosa. Joana brincou, mas havia seriedade por trás da piada. Jamais poderia esquecer vocês, Clara respondeu, abraçando cada um. Vocês me ensinaram que trabalho é mais que ganhar dinheiro. É sobre dignidade, sobre tratar as pessoas com respeito, sobre encontrar alegria nas pequenas coisas. Henrique apareceu no restaurante às 9 da noite, quando a festa de despedida estava terminando. Vestia roupas casuais e parecia genuinamente interessado em conhecer os colegas de Clara. Então você é o famoso Henrique, disse Joana, estendendo a mão. Espero que saiba cuidar bem da nossa Clara. Vou fazer o meu melhor, Henrique respondeu, e havia sinceridade em sua promessa. Dona Mercedes se aproximou, estudando Henrique com o olhar aguçado de quem havia visto muito da vida. Moço, disse ela, Clara é uma menina especial. Não deixe o mundo corporativo apagar essa luz que ela tem. Esse é exatamente o meu plano, Henrique assegurou. Quero que ela nos ensine a manter essa luz acesa. Quando finalmente saíram do restaurante, Clara se sentiu como se estivesse deixando não apenas um capítulo de sua vida, mas uma vida inteira. Caminharam em silêncio pelas ruas da Vila Esperança até chegarem ao ponto de ônibus onde tudo havia começado. Nervosa? Henrique perguntou. Aterrorizada, Clara admitiu, mas também animada. Segunda-feira você conhece o escritório, sua sala, sua equipe. Teremos reuniões regulares para definir as primeiras iniciativas. Henrique, Clara se virou para encará-lo. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que isso é tão importante para você? O programa social, eu dizer sim tudo isso? Henrique ficou quieto por um momento, observando o movimento noturno da rua. Quando Mariana morreu, senti como se tivesse perdido não apenas minha esposa, mas meu propósito. Trabalhava para dar a ela e ao Roberto uma vida boa, para construir algo que pudesse deixar para ele. Ele pausou. Depois que ela se foi, o trabalho se tornou apenas trabalho. Números numa tela, reuniões sem sentido, decisões que não importavam para ninguém além dos acionistas. E agora? Agora sinto que posso usar tudo que construí para algo maior. Para honrar a memória dela, fazendo diferença na vida de pessoas como você. Pessoas boas que merecem oportunidades. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Você sabe que sua esposa ficaria orgulhosa, não sabe? Henrique sorriu, e era um sorriso diferente, mais leve, mais esperançoso. Acho que sim, e espero que meus pais, onde quer que estejam, também fiquem orgulhosos de mim. O ônibus de Clara chegou, mas antes de entrar, ela se virou uma última vez. Henrique, obrigada, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Obrigado você, ele respondeu, por me ensinar que às vezes as melhores decisões são as que vêm do coração, não da cabeça. Enquanto o ônibus se afastava, Clara acenava pela janela, e Henrique permanecia no ponto, acenando de volta. Ambos sabiam que segunda-feira marcaria o início de uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas potencialmente as vidas de muitas outras pessoas.
Na Vila Esperança, as luzes das casas se apagavam uma a uma, marcando o fim de mais um dia. Mas para Clara não era um fim. Era o início da aventura mais emocionante de sua vida. E para Henrique era a chance de redescobrir que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas na capacidade de tocar vidas e fazer diferença no mundo. A semente plantada numa noite fria estava crescendo e suas raízes começavam a se espalhar de maneiras que nem Clara nem Henrique podiam ainda prever. O que começara como um gesto simples de bondade estava se transformando em algo muito maior. Uma força capaz de transformar não apenas duas vidas, mas talvez toda uma empresa e, através dela, toda uma comunidade. Segunda-feira não podia chegar logo o suficiente. Segunda-feira amanheceu radiante em São Paulo, como se a própria cidade conspirasse para que o primeiro dia de Clara em sua nova vida fosse perfeito. Ela acordou às 5 da manhã, não porque precisasse, mas porque a ansiedade e a excitação não a deixaram dormir tranquilamente. Escolheu seu melhor conjunto, um blazer azul marinho que havia comprado para uma formatura e uma saia preta que raramente usava. Olhou-se no espelho e viu não apenas uma ex-garçonete prestes a entrar no mundo corporativo, mas uma mulher determinada a fazer diferença. O edifício do Grupo Almeida se erguia imponente no centro financeiro de São Paulo, suas paredes de vidro refletindo o céu azul da manhã. Clara parou na calçada por um momento, sentindo o peso da transformação que estava prestes a viver. Na recepção, um segurança uniformizado a cumprimentou com gentileza profissional. A senhora deve ser Clara Santos. O senhor Henrique a está esperando. O elevador subiu silenciosamente até o 35º andar, 5 andares abaixo do escritório de Henrique, mas ainda assim numa altura que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. Quando as portas se abriram, Clara se deparou com um ambiente moderno e elegante, mas que mantinha um calor humano nas cores e na decoração. Clara! Henrique se aproximou sorrindo amplamente. Vestia um terno escuro impecável, mas seu rosto carregava a mesma expressão calorosa que ela havia aprendido a reconhecer. Como você se sente? Como se estivesse prestes a acordar de um sonho muito bom, ela respondeu honestamente. Bem, então vamos tornar esse sonho realidade. Venha, quero te mostrar seu escritório. Eles caminharam por um corredor com paredes de vidro que ofereciam vista para outras seções do andar. Clara podia ver pessoas trabalhando, reuniões acontecendo, a energia de uma empresa em pleno funcionamento. Este será seu território, Henrique disse, parando diante de uma sala espaçosa com uma mesa de reuniões, uma estante de livros e uma mesa executiva próxima à janela. Departamento de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Humano. Você é a diretora. Clara entrou lentamente, tocando a mesa, observando a vista da janela. Dali podia ver parte da cidade onde havia crescido, o contraste entre os prédios modernos do centro e os bairros mais simples na periferia. É perfeito, disse ela emocionada. E você não estará sozinha, Henrique continuou. Quero te apresentar sua equipe. Nos próximos minutos, Clara conheceu 3 pessoas que trabalhariam diretamente com ela. Doutora Amanda Ferreira, advogada especializada em terceiro setor. Rafael Souza, administrador com experiência em ONGs. E Beatriz Lima, assistente social que havia trabalhado em comunidades carentes. Vocês foram escolhidos não apenas pela competência técnica, Henrique explicou ao grupo reunido na sala de Clara, mas porque compartilham uma visão: usar os recursos desta empresa para gerar impacto social real. Senhor Almeida, disse doutora Amanda, qual é exatamente nossa missão? Henrique olhou para Clara. Esta pergunta é para nossa diretora responder. Clara sentiu todos os olhos sobre ela, mas em vez de pânico, sentiu uma clareza repentina. Nossa missão é simples, disse ela, ficando de pé.
Queremos identificar pessoas com potencial que não tiveram oportunidades e criar caminhos para que realizem seus sonhos. Não queremos apenas dar dinheiro, queremos dar dignidade, propósito e esperança. Rafael sorriu. Isso é exatamente o tipo de programa pelo qual sempre quis trabalhar. E como vamos começar? Perguntou Beatriz. Clara olhou pela janela, pensando nas pessoas que conhecia na Vila Esperança, no restaurante, em todos os lugares por onde havia passado. Vamos começar onde eu comecei. Nas comunidades, conversando com as pessoas, entendendo suas necessidades reais. Não vamos criar programas numa sala de reunião. Vamos criá-los nas ruas, nas casas, nos locais onde as pessoas vivem suas vidas. As primeiras semanas passaram numa sequência intensa de reuniões, planejamento e, principalmente, trabalho de campo. Clara insistiu que toda a equipe passasse tempo nas comunidades, conversando com moradores, entendendo suas histórias, identificando talentos e necessidades. O primeiro projeto piloto foi lançado na própria Vila Esperança. Criaram um programa de microcrédito combinado com mentoria empresarial, focado em mulheres que queriam abrir pequenos negócios. Clara conhecia pessoalmente várias candidatas, mulheres que faziam doces em casa, que costuravam com habilidade, que tinham ideias brilhantes, mas não tinham acesso a capital ou orientação. Dona Maria, vizinha de Clara, foi uma das primeiras beneficiadas. Ela fazia os melhores bolos da região, mas nunca havia conseguido expandir além das encomendas ocasionais. Com o microcrédito, comprou equipamentos profissionais e, com a mentoria de Rafael, aprendeu a precificar seus produtos e gerenciar um negócio. Clara, disse Dona Maria numa tarde, quando Clara visitou sua nova confeitaria, você não imagina o que isso significa para mim. Aos 55 anos, estou realizando um sonho que nem sabia que podia sonhar. Essas histórias se multiplicaram. Em 6 meses, o programa havia beneficiado mais de 100 famílias diretamente, criando um efeito multiplicador na comunidade. Outros empresários começaram a prestar atenção no modelo desenvolvido pelo Grupo Almeida. O trabalho de Clara não passou despercebido na mídia. Revistas especializadas começaram a escrever sobre a revolução silenciosa na responsabilidade social corporativa. Clara se viu dando entrevistas, participando de painéis, sendo convidada para falar em universidades. Nunca imaginei que seria porta-voz de coisa alguma, confessou ela a Henrique numa de suas reuniões semanais. Você não é porta-voz, ele corrigiu. Você é protagonista. Há uma diferença importante. A relação entre Clara e Henrique havia evoluído naturalmente ao longo dos meses. O que começara como gratidão mútua se transformara em parceria profissional sólida e, gradualmente, em algo mais profundo. Não falavam sobre isso abertamente, mas era óbvio para qualquer pessoa que os observasse juntos. Roberto, o filho de Henrique, voltou ao Brasil em setembro. Clara estava nervosa para conhecê-lo. Afinal, ela havia mudado significativamente a vida de seu pai e não sabia como ele reagiria a isso. O jantar de apresentação aconteceu no apartamento de Henrique. Roberto era um homem de 30 anos, alto como o pai, mas com uma energia mais jovial. Estudara administração na Inglaterra e trabalhara em startups de tecnologia em Londres. Então você é a famosa Clara, disse ele quando se conheceram, um sorriso brincalhão no rosto. Meu pai não fala de outra coisa nas nossas conversas. Clara corou, mas Henrique riu. Roberto sempre foi direto demais. Durante o jantar, Roberto contou sobre sua vida na Europa, seus projetos, seus planos. Mas Clara notou que ele observava constantemente a interação entre ela e Henrique. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Roberto disse quando Henrique foi buscar a sobremesa na cozinha. Claro, Clara respondeu, preparando-se para uma pergunta difícil. Você gosta do meu pai? A pergunta direta a surpreendeu.
Gosto muito dele, respondeu honestamente. Não, Clara. Você está apaixonada por ele? Clara sentiu o rosto esquentar. Roberto, eu... Está tudo bem. Ele sorriu gentilmente. Na verdade, estou feliz. Fazia muito tempo que não via meu pai tão vivo. Desde que minha mãe morreu, ele estava como um fantasma de si mesmo. Seu pai é um homem extraordinário, Clara disse. Mas nossa relação é complicada. Começou profissionalmente e agora... Agora vocês estão claramente apaixonados um pelo outro e fingindo que não estão. Roberto completou com uma risada. Olha, Clara, minha mãe sempre dizia que o amor verdadeiro é raro. Quando aparece, a gente não deve desperdiçar tempo com complicações desnecessárias. A conversa foi interrompida pelo retorno de Henrique, mas as palavras de Roberto ficaram ecoando na mente de Clara. 2 semanas depois, durante uma apresentação para investidores interessados em replicar o modelo de responsabilidade social do Grupo Almeida, algo aconteceu que mudou tudo. Clara estava explicando os resultados do programa quando um dos investidores, um homem de meia idade com expressão cética, a interrompeu. Senhorita Santos, com todo respeito, você não acha que está sendo um pouco romântica demais? Negócios são negócios. Responsabilidade social é importante, mas não pode ser o foco principal de uma empresa. Com todo respeito, senhor, Clara respondeu, mantendo a voz calma, mas firme. O senhor está enganado. Responsabilidade social não é oposta ao sucesso empresarial. É a base do sucesso sustentável. Como assim? Clara se levantou, caminhando até a apresentação na tela. Em 6 meses, nosso programa gerou 300 empregos diretos e mais de 800 indiretos. As comunidades onde atuamos tiveram um aumento de 40% na renda média. Isso significa mais consumidores para nossos produtos, mais estabilidade social, menos custos com segurança e saúde pública. Ela clicou para o próximo slide. Além disso, funcionários engajados em empresas com propósito social claro são 31% mais produtivos e ficam 5 vezes mais tempo na empresa, reduzindo custos de rotatividade. Mas os custos iniciais se pagam em 18 meses, Clara interrompeu mostrando gráficos detalhados, e depois disso geram lucro constante. Não apenas lucro financeiro, mas lucro social que se converte em sustentabilidade de longo prazo. Henrique observava da lateral da sala, um sorriso orgulhoso no rosto. Clara havia se transformado completamente da mulher insegura que conhecera meses atrás. Após a reunião, quando todos os investidores haviam saído impressionados e interessados em parcerias, Henrique se aproximou de Clara. Foi brilhante, disse ele. Você os conquistou completamente. Aprendi com o melhor, Clara sorriu. Não, Clara, você sempre teve isso dentro de você. Eu apenas ajudei a criar as condições para que florescesse. Eles estavam sozinhos na sala de reuniões, a cidade de São Paulo se estendendo através das janelas panorâmicas. Havia uma tensão no ar que vinha se acumulando há meses. Henrique, Clara disse suavemente, preciso te falar uma coisa. Eu também preciso te falar algo, ele respondeu. Eles riram da coincidência, a tensão se dissipando momentaneamente. Você primeiro, disse Clara. Henrique respirou fundo. Clara, estes meses trabalhando com você foram os melhores da minha vida desde que Mariana morreu. Você não apenas mudou minha empresa, você mudou minha vida. Me ensinou a sentir propósito novamente, a acreditar que posso fazer diferença no mundo. Henrique, deixe-me terminar, ele pediu gentilmente. Estou apaixonado por você. Sei que nossa história começou de forma incomum, sei que há diferenças em nossas vidas, mas você me faz querer ser uma pessoa melhor. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Era isso que eu queria te falar também, disse ela. Estou apaixonada por você, Henrique. Não pelo empresário, não pelo homem rico,
mas pelo homem gentil que conheci numa noite fria, que estava perdido e encontrou um caminho. Eles se beijaram ali mesmo na sala de reuniões, com a cidade de São Paulo como testemunha. Era um beijo que selava não apenas um amor, mas uma parceria que havia mudado vidas e continuaria mudando muitas outras. 6 meses depois, a cerimônia de casamento foi simples, mas emocionante. Aconteceu no salão de festas da Vila Esperança, decorado com flores amarelas, margaridas, as preferidas de Clara. Compareceram moradores da comunidade, funcionários do Grupo Almeida e até alguns dos empresários que haviam se tornado parceiros do programa social. Dona Mercedes foi madrinha de Clara. Sempre soube que você era especial, disse ela, arrumando o véu simples mas elegante da noiva. Só não imaginei que seria tão especial assim. Roberto foi padrinho de Henrique. Minha mãe ficaria feliz, sussurrou ele ao pai antes de entrarem na cerimônia. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro aparece quando a gente menos espera. O padre que celebrou a cerimônia conhecia Clara desde criança. Raramente vejo um casal que se complemente tão perfeitamente, disse ele durante a homilia. Henrique trouxe recursos e oportunidades, Clara trouxe sabedoria e coração. Juntos estão mostrando que o amor verdadeiro não apenas une duas pessoas, ele multiplica o bem que podem fazer no mundo. Durante a festa, Joana fez um discurso emocionado. Clara sempre teve um coração maior que o mundo. Agora ela tem recursos para fazer esse coração chegar a mais pessoas. E Henrique, você ganhou não apenas uma esposa, mas uma professora da vida real. O momento mais emocionante da noite aconteceu quando seu José, o pedreiro aposentado do restaurante, se levantou para falar. Clara, menina, você sempre tratou todo mundo com respeito, independente de quem era ou do que fazia. Agora você virou uma pessoa importante, mas continua sendo a mesma Clara que conhecemos. Isso é raro no mundo. Henrique se levantou também. Há 1 ano eu estava perdido, sem propósito, sentindo que minha vida não tinha mais sentido. Clara me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Não pela altura que alcançamos sozinhos, mas pelas pessoas que ajudamos a subir junto conosco. Clara limpou as lágrimas dos olhos e ficou de pé. Quando conheci Henrique, ele estava numa situação difícil. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Ofereci o que podia. Nunca imaginei que um gesto tão simples mudaria nossas vidas assim. Ela olhou ao redor do salão, vendo rostos conhecidos e queridos. Mas aprendi que pequenos gestos podem ter grandes consequências. E aprendi que o amor, seja entre 2 pessoas ou por uma comunidade inteira, é a força mais poderosa do mundo. 5 anos depois, Clara estava em seu escritório, agora no 4º andar do edifício do Grupo Almeida, revisando os relatórios anuais do Departamento de Responsabilidade Social. Os números eram impressionantes. Mais de 10.000 famílias beneficiadas diretamente, 500 pequenos negócios criados, 15 comunidades transformadas. Mas não eram os números que a emocionavam mais. Era a carta que acabara de receber de Marina, uma jovem de 19 anos da Vila Esperança, que havia recebido uma bolsa de estudos criada pelo programa e agora estava se formando em engenharia. Dona Clara, dizia a carta, a senhora nem se lembra, mas quando eu tinha 12 anos, a senhora sempre me incentivava a estudar quando me via na rua. Dizia que eu era inteligente e podia chegar longe. Naquela época, eu achava impossível. Hoje estou aqui, prestes a me formar, e quero que saiba que tudo começou com suas palavras de incentivo. Henrique apareceu na porta do escritório, sorrindo ao ver a expressão emocionada da esposa. Boas notícias? As melhores, Clara respondeu mostrando a carta. Henrique se aproximou e beijou o topo da cabeça dela. Você sabe que é incrível, não sabe?
Nós somos incríveis, Clara corrigiu. Esta história não seria possível sem parceria. E falando em parceria, Henrique disse, sentando na beira da mesa, tenho uma novidade. Que novidade? Roberto quer voltar ao Brasil definitivamente. Ele quer trabalhar conosco, expandir o programa para outros países. Clara sorriu largamente. É sério? Isso seria maravilhoso. E tem mais, Henrique continuou, uma expressão misteriosa no rosto. Ele disse que quer trazer a namorada inglesa para conhecer a família. Aparentemente, ela trabalha com desenvolvimento social na Europa e ficou fascinada com nosso trabalho aqui. A família está crescendo, Clara disse feliz. Em todos os sentidos, Henrique concordou, colocando a mão no ventre ainda discreto de Clara. Ela riu, colocando a mão sobre a dele. Você acha que nosso filho ou filha vai entender a história de como os pais se conheceram? Acho que vai ser a história favorita dele ou dela, Henrique respondeu. A história de como um casaco dado numa noite fria mudou não apenas 2 vidas, mas centenas de outras. Clara se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, São Paulo fervilhava de vida. Em algum lugar naquela imensidão urbana havia pessoas lutando, sonhando, precisando de uma oportunidade, e ela sabia que, graças ao trabalho que construíram juntos, algumas dessas pessoas encontrariam essa oportunidade. Sabe o que mais me emociona nessa história toda? Clara disse, ainda olhando pela janela. O quê? É saber que em algum lugar, neste exato momento, alguém está fazendo um gesto simples de bondade que pode mudar tudo. Alguém está oferecendo ajuda a um desconhecido, está sorrindo para quem precisa de esperança, está acreditando em alguém que perdeu a fé em si mesmo. Henrique se aproximou, abraçando-a por trás. E é isso que vai tornar o mundo um lugar melhor. Não as grandes instituições ou os programas governamentais, mas milhões de pequenos gestos de amor. Exatamente, Clara concordou, relaxando no abraço do marido. Um casaco por vez. Eles ficaram assim por alguns minutos, observando a cidade, cada um pensando nas jornadas que os trouxeram até ali. Clara pensava na menina que havia sido, crescendo na Vila Esperança com sonhos pequenos, mas coração grande. Henrique pensava no homem que havia sido, bem-sucedido, mas vazio, até que uma noite fria e um gesto inesperado mudaram tudo. Epílogo. 10 anos após aquela noite no ponto de ônibus, o Grupo Almeida havia se tornado referência mundial em responsabilidade social corporativa. O modelo desenvolvido por Clara e sua equipe havia sido replicado em dezenas de países, transformando milhares de vidas. O casaco marrom que Clara havia dado a Henrique naquela noite estava emoldurado no hall de entrada do Departamento de Responsabilidade Social, com uma placa que dizia: Pequenos gestos, grandes transformações. Clara e Henrique tinham 2 filhos agora, Gabriel, de 5 anos, e Sofia, de 2. As crianças cresciam visitando projetos sociais, conhecendo comunidades, aprendendo desde cedo que privilégio vem com responsabilidade. Na Vila Esperança, uma praça havia sido batizada com o nome de Clara. No centro da praça, havia uma estátua simples, mas tocante. 2 pessoas se cumprimentando, uma oferecendo um casaco à outra. A placa na base dizia: em homenagem a todos os gestos de bondade que transformam o mundo, um de cada vez. Todo ano, no aniversário daquele primeiro encontro, Clara e Henrique voltavam ao ponto de ônibus onde tudo começara. Sentavam no mesmo banco, lembravam da noite fria, da decisão impulsiva, do momento que mudou tudo. Você já imaginou como nossa vida seria se eu não tivesse parado naquela noite? Clara perguntou durante uma dessas visitas anuais. Não quero nem pensar, Henrique respondeu, segurando a mão dela. Provavelmente eu ainda estaria perdido. E você ainda estaria sonhando com oportunidades que pareciam impossíveis.
E centenas de famílias não teriam tido suas vidas transformadas, Clara acrescentou. É incrível como uma decisão de alguns segundos pode mudar tantas vidas. Henrique refletiu. Uma jovem passava apressada pela rua, falando ao telefone sobre problemas no trabalho. Um idoso estava sentado na parada de ônibus seguinte, parecendo cansado e solitário. Uma mãe segurava a mão de uma criança pequena, ambas parecendo preocupadas. Clara observou essas cenas cotidianas e sorriu. Há tantas oportunidades de fazer diferença, disse ela. A cada dia, a cada encontro, a cada momento em que escolhemos ver o outro como ser humano, que merece dignidade e carinho. Essa é a verdadeira lição da nossa história, Henrique concordou. Não é sobre empresas ou programas sociais. É sobre escolher a bondade, mesmo quando, especialmente quando, ela parece insignificante. Quando se levantaram para ir embora, deixaram algo no banco. Um envelope com uma nota que dizia: para quem está passando por um momento difícil, você não está sozinho. Coisas boas estão a caminho. Com carinho, 2 estranhos que aprenderam que pequenos gestos podem mudar tudo. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Clara e Henrique sabiam que sua história continuaria se repetindo de formas diferentes ao redor do mundo. Em cada gesto de bondade, em cada mão estendida, em cada momento em que alguém escolheu ver a humanidade em outro ser humano. A noite caía sobre São Paulo, mas para aqueles que acreditam no poder transformador do amor e da compaixão, uma nova manhã sempre está chegando. Uma manhã cheia de possibilidades, de encontros inesperados, de oportunidades de fazer diferença. Porque às vezes, tudo o que o mundo precisa é de alguém disposto a oferecer seu casaco numa noite fria. E às vezes, esse gesto simples é o início de uma revolução silenciosa que muda tudo. E assim termina nossa história, uma lembrança de que cada um de nós tem o poder de transformar vidas através de gestos simples de bondade. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal para mais histórias que celebram o melhor da natureza humana. Porque em um mundo que às vezes parece frio e indiferente, precisamos lembrar uns aos outros de que o amor, a compaixão e a bondade ainda são as forças mais poderosas que existem. Até a próxima história. E lembre-se, você pode ser o Henrique ou a Clara na vida de alguém. Basta estar disposto a estender a mão ou o casaco quando for necessário.